Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a quarta lição, que tem como título Engajamento Solidário. Está baseado em Filipenses 2, de 1 a 11, quando a Paulo recomenda aos irmãos algo que deve ser feito pela Igreja do Senhor. Para entendermos esta situação, que isso aqui está tratando sobre exatamente a nossa igreja hoje, nesse tempo de pandemia. Naquele início da igreja, lá em Jerusalém, não era uma pandemia de um Covid-19, 20 ou 19, 29, o nome que queira dar. Isso aí é uma coisa que se repete, isso é uma gripe que se repete sempre e vão colocando os apelidos nelas até o dia que não tiver mais número para colocar. Mas a intenção que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte, que aquilo que eles passavam lá com certas restrições de dentro da própria religião da época, que era o judaísmo, e aqueles que aceitaram Cristo ainda continuaram vivendo algo semelhante. Ritos, e não somente ritos, a confiança, como está cantando esse hino, crer já somente no Senhor. E é para crer somente no Senhor, não em coisas que as pessoas vão colocando. A Bíblia está dizendo uma coisa e a gente vai e lê outra. Quando a gente trata, só para exemplificar isso que eu acabei de falar, naquela passagem que fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós levamos ao pé da letra, mas a agulha ali era uma entrada, uma frecha na parede, dali daquela muralha, que o camelo não passava, né? Era muito difícil. Ele, para passar, teria que tirar carga. Então, quem já nasceu de novo tem que largar aquelas cargas velhas para trás. A doutrina dos apóstolos, os seus ensinamentos, os ensinamentos do Senhor, com a proclamação da sua vida, morte e ressurreição, mas o seu significado para a salvação do homem. Estes ensinamentos eram tradição de autoridade da igreja primitiva e mais tarde foram incluídos em nosso Novo Testamento. Esses crentes primitivos encontravam deleite em terem comunhão uns com os outros, particularmente no partir do pão, que provavelmente constituía uma refeição fraternal com a ceia do Senhor e em regulares períodos de oração em conjunto. Isso se assemelha à vida da igreja hoje. A igreja hoje no mundo tem vivido, aliás não no mundo, mas na maior parte do mundo, principalmente no Brasil e em alguns lugares onde existe liberdade, de igreja ser aquela reunião que a gente tem lá no templo. E não é. A igreja de Cristo está mais viva do que nunca, porque ela agora está aprendendo a depender de Deus e utilizar o que Deus colocou na sua mão para realizar a obra. Hoje, o tema é engajamento solidário. Meus irmãos, se nós formos pegar esta lição e lê-la toda, nós vamos ver que mensagem. Porque o comentarista ele começa dizendo o seguinte. Deixa eu botar o óculos porque aqui a luz está me atrapalhando um pouco, mas vamos lá. Isso aí é coisa de quem não presta atenção antes de começar a fazer a gravação, né? O coração solidário não é uma escolha para o crente, ou seja, para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus, uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos. Perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta,
mas sim, acima de tudo, empática. E Filipenses 2,5 diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, Jesus desceu do céu, da sua glória, para viver a vida que nós vivemos aqui no mundo. Sofreu por nós e fez aquilo que é o correto, o que Deus faz, ensinando para nós que nós devemos fazer do mesmo jeito. Porque como viveremos na eternidade com Ele, com o Pai, fazendo coisas diferentes? Então, o engajamento solidário está exatamente numa coisa. A motivação da ação solidária é o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma de sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e, pelo isolamento, redescobrimos a carência que temos de convivência física. Realmente, isso é uma coisa que eu já venho falando já há alguns dias. Muita gente hoje sente muita falta da reunião lá na igreja. Quando a igreja estava com as portas abertas, muita gente deixava para ir no culto, principalmente no domingo à noite, o único dia que às vezes ia na igreja, para assistir um jogo de Flamengo, Vasco, Corinthians ou qualquer coisa assim. Ou um espetáculo que estava bastante anunciado. Meus irmãos, agora esses estão chegando e dizem: mas quando é que vai abrir a igreja? Quando é que vai reabrir para poder a gente estar lá junto com os irmãos? Engraçado, na época que você tinha toda a oportunidade, você não deu valor à oportunidade da igreja, à comunhão. E a comunhão independe de distância, porque Paulo pastoreou, ensinou a muitas igrejas distante de onde ele estava. Ele inclusive estava em prisão, em muitas vezes, e escrevia as cartas de Paulo foram escritas porque ele não podia estar presente. E ele dizia sempre assim: eu me alegro no Senhor por vocês. E, em alguns momentos, ele dizia que sentia até falta de estar juntos também, mas que não esmorecessem. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Ou seja, os decretos estatais estão dizendo que é para o pessoal ficar dentro de casa, não ficar ninguém junto, usar máscara e não cumprimentar, não abraçar. E isso aí para a gente é ruim, porque nós vivemos no meio de uma fraternidade, isso aqui no Brasil, de estarmos juntos e abraçar, beijar, mas aí para fora, em outros países, não. Então, o seguinte, nós sabemos que o vírus é transmitido através, principalmente, da saliva. As gotículas é que podem, ao encostar na mão, em algum lugar onde alguém deu um espirro ou qualquer coisa assim, a saliva e o espirro, aí alguém pegou ali numa maçaneta de uma porta, numa coisa qualquer, e ali então vai levar para outras pessoas. Então o que é que nós devemos fazer? A higiene. Mas a higiene não é uma coisa da ciência, não. A higiene é uma coisa que já vem de Deus. Deus fez o mundo já com água, e a água para fazer a higiene. Aqui nós vemos uma outra coisa. Nós não devemos usar, vamos dizer assim, de reclamação e partir para a briga ideológica do problema como uma pandemia como esta. Porque mesmo que a gente saiba que isso aí é coisa diabólica, que é colocado para prejudicar as pessoas, ou o ser humano, porque o ser humano é a menina dos olhos de Deus, e quanto mais morrerem, é o que eles querem. Mas isso a gente não tem que levar em conta para poder viver como igreja. Nós temos inclusive que atender a estes. Quando estão com problemas, eles correm para quê? Ah, meu Deus, ora por mim. Engraçado, Deus e ora por mim, a igreja só serve na hora do aperto.
e tem crente na igreja que é a mesma coisa. Nós devemos fugir desta maneira de achar que é a vida como igreja. Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. E nós devemos acompanhar a Jesus. Não é porque você é crente que você agora é super-homem, é super-mulher, é super qualquer coisa, está vacinado. Tem gente que tem um negócio de corpo fechado. Você pode ter o corpo fechado, mas não adianta nada. Se o vírus entrar, entrou e acabou. Então você deve se precaver. O segundo ponto fala sobre o contexto da ação solidária. A morte iminente. Então é lógico, se isso aí vai causar na falta do cumprimento das obrigações nossas de higiene, de afastamento, para não estar transmitindo ou aceitando a transmissão de lá para cá, é algo que a gente tem que rever. Porque nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. O crente tem que ser motivado por fazer algo em favor de alguém. Tanto é que ele é servo. Jesus, servo. Se submeter a ordens. Jesus veio e se submeteu para fazer o que ele deveria fazer, amando do próprio Pai. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte desse grupo de risco. Todos vamos morrer. Mas agravada por se tratar da condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte, que o homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Salmo 89, 48. O homem não tem essa capacidade. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo, quando diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Sim, qual é a vitória da morte se Cristo já nos deu a vida? Ele veio e nos trouxe dando a vida. E isso aí é o que nós temos que passar para as pessoas. As pessoas, ao olharem para a gente e pelas nossas atitudes, de inclusive ajudá-los solidariamente nas necessidades. Vamos dizer, a igreja, em vez de estar gastando dinheiro com lavatório, com máscara, com mais não sei o quê, mais medidor de pressão ou de qualquer coisa que seja, de temperatura, gastando às vezes R$2.000 para poder atuar. E só pode usar 30% das pessoas dentro da igreja. E ainda usando máscara, que como é que vai cantar? Para quê? Para se sufocar e o vírus então atrapalhar. Porque quando você inspira oxigênio, que vem sujo, porque está tudo por aí afora. Mas o nosso pulmão, ao receber, lá ele faz a limpeza e joga fora o que não presta, o gás carbônico. Meus irmãos, o gás carbônico que sai da sua narina quando você acaba de fazer essa inspiração e essa respiração, é o mesmo gás que sai da descarga de um carro. Só que aquele ali sai com cheiro e as fuligens da queima do petróleo, ou seja lá o que for. Mas vamos à frente, porque nós temos que correr para levar a nossa lição. E nós temos que aprender com aquilo que a gente vive mesmo. O terceiro ponto diz que a ação solidária, autossacrifício. Então, se é para eu gastar dinheiro para poder abrir um templo, por que a igreja não se junta, arrecada as coisas e vai distribuir com, primeiro, os da fé. Vamos ver quem está necessitado. Segundo,
aqueles que nos rodeiam e que nos procuram. Também tem direito. Se é direito também eu não sei, eu só sei dizer que é nossa obrigação. Se ele tem direito eu não sei. Eu só sei dizer que é nossa obrigação servir justamente, meus irmãos, numa hora dessa, quando tem muita gente que está sem emprego. Esta ação solidária de autossacrifício é eu dividir com alguém. Isto é solidariedade. Não é aquela coisa para fazer com que todo mundo me ache bonitinho e na hora que eu precisar de um voto, aí vocês vão me dar o voto se sentindo obrigado porque eu dei 1 quilo de açúcar. Não, não é nada disso. Tem nada a ver. Vamos pensar justamente no episódio da viúva pobre. Observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Para a obra de Deus, meus irmãos, não importa quantos zeros tem depois do primeiro ponto e antes da vírgula. Para Deus realizar a sua obra, o importante é o desejo de ser solidário. Então, se eu não tenho R$1.000 para dar, se eu der 100 ou se eu der R$10, é o suficiente, porque Deus é que multiplica. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer que nós apresentemos aquilo que Jesus nos ensinou e para fazermos, né? Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles que deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Lucas 21, de 1 a 4. Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não está relacionada ao quantitativo, mas sim ao qualitativo. Ou seja, a qualidade da oferta é por amor, é de amor, é em amor. Se não for, não dê, meu irmão, porque tá difícil. Você poderá até sofrer uma sanção como aquela do casal que vendeu a propriedade e escondeu aquilo que tinha que ser dado. Mas vamos mais à frente para não perdermos muito tempo aqui. A efetividade não está relacionada, como eu disse, no qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas às ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis, de um valor sem medida. Daí a pergunta inicial desse tópico, o não ser. Aliás, do tópico não ser o quanto, mas o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Não é o quanto, mas a quem está disposto a dar. Paulo, em certa hora, diz: Deus ama aquele que dá com alegria. É com alegria. Não perdi nada com aquilo. Pelo contrário, alguém foi alcançado. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade e sim aquilo que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina no caso da pandemia, mas não sendo possível que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo que alguém que quero preservar, por alguém que quero preservar. Qualquer coisa que esteja ao alcance, o que eu puder fazer, eu devo fazer. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado.
desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. E quantas vezes a gente vai para a igreja e a nossa ida para a igreja, o nosso cantar, o nosso orar, o nosso falar, não tem nada de autenticidade. E nós temos que estar com isso em nossa mente. O quarto ponto, já estou encerrando, porque também o tempo já está acabando. A igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmo nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa. O quanto precisamos de contato físico. O quanto nos faz falta a liberdade. Engraçado, quantas vezes ficamos em casa para ver qualquer programa, mas para o trabalho de levar alguma coisa para alguém, uma palavra, isso a gente deixou de lado, né? A igreja, em sua gênese, ou seja, no seu início, demonstrou essa solidariedade, enganjando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Diz aqui em Atos 2, 44 a 46, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. É um sermão daquela época de quando eu era criança, que os pastores pegavam 1h40 num púlpito e todo mundo saía dali entendido. É algo que a gente tem que pensar. Viver em comum, numa comunhão, não quer dizer, aqui a gente já está vendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, que não depende para a gente ter comunhão com os irmãos, é apenas se estiver junto. Hoje, sexta-feira, era o dia, nesse horário, das 5 da tarde, a gente está junto. Depois daquilo, um lanche. Quer coisa melhor do que aquilo? Não. Só que nós não estamos no momento para fazer aquilo. Mas será que perdemos a comunhão uns com os outros? Meus irmãos, vamos dar ênfase a isso. Não é o abraçar simplesmente, fisicamente, mas é eu amar o meu irmão, a minha irmã, e estar pronto para ajudar naquilo que for necessário para a sua vida. Esse comportamento da igreja não é estanque, ou seja, não é parado no canto. Reproduz fielmente a ação de Jesus, que se fez como um de nós para, em nosso meio, agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte de mazela, com a mesma predisposição, sem medir esforço. E para pensar e agir, o primeiro o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, mas no coração. Ame. O segundo ponto aqui, a luta comum de todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. E o número 3, o fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque solidariedade não garante, aliás, porque quantidade não garante qualidade. O número 4, a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Nós temos uma responsabilidade muito grande por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Na próxima lição, a de número 5, nós vamos estudar o tema Vencendo o abatimento da alma. Vencendo o abatimento da alma. E eu estarei colocando as leituras para vocês ainda hoje ou no mais tardar amanhã. Que Deus abençoe e vamos estudar a Bíblia para poder aprender mais de Deus. Amém.